Nesse vídeo nós vamos montar um ambiente de desenvolvimento COBOL utilizando o VS Code dentro da plataforma Windows. Nós vamos fazer passo a passo, tudo bonitinho. Nós vamos baixar o arquivo, vamos fazer a instalação, vamos fazer a baixa dos binários do GNU, né, do GNU COBOL, para a gente poder estar utilizando dentro do VS Code. E nós vamos fazer toda a configuração de ambiente dentro do Windows, né, configurando as variáveis de ambiente e deixar o sistema totalmente disponível para poder codificar também em COBOL. Vamos baixar o VS Code, vamos baixar também uma extensão dentro do VS Code para poder trabalhar com o COBOL e vamos fazer um programinha de exemplo e compilar e executar dentro do VS Code. Tudo isso nesse vídeo. Então eu peço a você, por favor, se esse vídeo está te ajudando, já adianta já o teu like, já se inscreve aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Se puder estar recomendando a gente, compartilhando, faça isso para poder dar uma moralzinha para o canal e para poder ajudar a gente. Eu sou André Costa, esse é o canal Aprenda COBOL e vamos agora ao nosso tutorial da montagem desse ambiente. Bom, seguindo aqui com o nosso tutorial de hoje, né, eu vou compartilhar com você dentro do meu computador todos os acessos que eu vou ter aqui às pastas, aos downloads, né, e para isso nós vamos seguir um tutorialzinho que eu criei aqui muito básico. Eu vou deixar até ele aqui na descrição do vídeo para poder ficar muito fácil para você seguir passo a passo o que eu estou fazendo e não ter nenhum tipo de problema, né, não acontecer nada, né. Vamos lá então, deixa eu só amarrar rapidinho aqui esse cabelo meu aqui, ó, porque tá um pouco de calor aqui dentro do estúdio. E pronto, deixa eu amarrar só um pouquinho para ver se alivia um pouquinho aqui para mim. Vamos lá então, vou abrir aqui com você aqui no meu computador. Você agora está enxergando aqui a minha máquina. Eu vou abrir aqui um arquivinho que eu criei aqui, ó, que é esse arquivinho aqui de instruções, né, para montar o nosso ambiente. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, mais maior de grande, como dizia um aluno meu, brincando, é claro, né? E pronto, nesse tutorialzinho aqui, o que nós vamos fazer nele? Nós vamos fazer esses passo a passo aqui, ó. São 11 passos que nós temos, muito básico, muito tranquilo, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o o VS Code, né? Visual Studio Code no Google, né? Deixa eu mostrar para você, só abrir aqui o Word aqui, escrever aqui umas coisinhas para a gente poder entender o que é o VS Code. Então o que é o VS Code? O VS Code a gente chama de Visual Studio Code, é uma ferramenta da Microsoft, né? Ela é proprietária, é da Microsoft, tá? E essa ferramenta, ela não é open source, ela é free, ou seja, você pode usar ela sem ter custo algum, né? Enfim, né? Para os motivos que você precisar de fazer para desenvolver, você pode desenvolver aplicativos comerciais, não comerciais, não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma em relação ao que você vai fazer, né, com essa ferramenta, ao que você vai originar ao usar essa ferramenta para desenvolver seus códigos, ok? Então a Microsoft não exige isso. Acredita-se que essa ferramenta é uma evolução do Visual Studio, criado lá em 2002, 2003 pela Microsoft na época do Microsoft.NET, né, que foi lançado aí no ano 2000, no início do ano 2000. Então acredita-se que essa ferramenta seja uma evolução dela. Eu particularmente não acredito, eu acho que essa ferramenta ela teve uma inspiração sim, no Visual Studio original da Microsoft, porém ela teve algumas melhorias. Eu não conheço exatamente o histórico dessa ferramenta, eu não li muito sobre isso, tá? Mas a minha crença é que a Microsoft desenvolveu uma ferramenta totalmente do zero, obviamente inspirada no Visual Studio, mas é uma ferramenta que ela tem uma característica muito interessante, ela é multi-language, né? Então, se ela é multi-language, essa ferramenta aqui, você pode desenvolver qualquer tipo de código, né, em linguagem de programação. Você pode desenvolver em C, você pode desenvolver em C++, você pode desenvolver, obviamente, em C#, que é da Microsoft, você pode desenvolver em Java, você pode desenvolver web, e dentro de web, vou colocar um parênteses dentro de outro parêntese aqui, ó, você pode ter o HTML, né, nas suas variações, né, HTML5 e por aí vai. Você pode desenvolver aqui em JavaScript, você pode desenvolver em PHP, tá? E você pode desenvolver em outras linguagens, como Perl, como você pode desenvolver em Python. Enfim, né, você pode utilizar essa ferramenta e desenvolver os seus códigos em várias linguagens. Como eu falei, essa ferramenta é uma ferramenta free, mas ela não é open source, tá? Não open source, ou seja,
código aberto, né? Isso significa o seguinte: qual a diferença entre o free e o open source? O free é que você tem liberdade para poder estar utilizando, free vem de liberdade, né? E o open source significa código aberto, fonte não acompanha a ferramenta, então você não tem acesso aos fontes, aos binários, né? A Microsoft aqui detém, a detentora desse direito, a detentora dessa, vamos dizer assim, dessa aquisição, né? Ela criou a ferramenta, então é dela. Os ambientes que você pode instalar, ou seja, os sistemas operacionais, vamos colocar assim SO, que você pode instalar o VS Code, atualmente são Windows, né? Você pode rodar ele no Linux também, tranquilamente, e você pode rodar também no Mac, tá? É bem tranquilo para você poder estar executando essas tarefas aqui. O legal é que ela tem um ambiente integrado, então ela é considerada uma IDE. O que é uma IDE? A sigla significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado, traduzindo para português, né, seria Integrated Development Environment, né, ou seja, IDE. Então seria Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Tá? Esse aqui é o conceito dela ser considerada realmente uma IDE. E ela funciona através de plugins, ela tem os seus plugins, né? A gente chama, dentro do VS Code, são chamados de extensões, né? São extensions, né? Essas extensions, elas, vamos dizer assim, elas podem ser baixadas dentro do próprio ambiente mesmo ou fora do ambiente incorporado em outro momento, tá? Mas dentro do próprio ambiente mesmo, a maioria das extensões, na hora que você vai na janelinha de busca de extensão, você coloca a extensão de acordo com a linguagem que você está desenvolvendo, você baixa essa extensão e você prepara o ambiente para o seu uso. Acho que basicamente são essas informações que eu queria te passar aí sobre o VS Code. Vamos continuar aqui. Se você tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar pra gente. Nós temos um canal no Telegram, tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, para você fazer parte da nossa comunidade, né? A comunidade Aprenda COBOL. Então você pode entrar lá, pode ingressar. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que nós falamos aqui, você pode fazer o seu comentário no vídeo, ou pode fazer diretamente com a comunidade nossa. Fica à vontade para poder interagir com a gente, perfeito? Então, vamos dando aqui continuidade aqui ao nosso trabalho. Então aqui eu estou com minha extensão, nós vamos baixar agora o VS Code. Como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui um browser, tá? Vamos abrir aqui rapidinho aqui, ó, e eu vou digitar só assim, ó, VS Code Download, tá? Já até apareceu para mim lá, VS Code Download, tá? Esse primeiro link, tá, é o link que a gente vai abrir, ó, que é o link que a Microsoft criou. A Microsoft criou essa áreazinha aqui própria para fazer um download do VS Code, tá? Então, ele é propriedade da Microsoft, é code.visualstudio.com/download. Esse é o endereço. Aqui vai aparecer os ambientes e as variações para cada uma das plataformas ou dos sistemas operacionais que você for utilizar. Nós vamos utilizar aqui, eu estou utilizando o sistema operacional Windows 11 de 64 bits. Então a opção que eu vou clicar, né, nesse User Installer, né, que é o instalador do usuário, é de 64 bits. Você pode baixar o System Installer, você pode baixar o zip também, tanto faz, tá? Então eu recomendo fazer pelo Use Installer e você escolhe quantos bits tem o seu sistema operacional e se ele é plataforma Intel, ou ele vai ser 64 bits ou vai ser 32 bits, e se ele for ARM, você vai clicar na plataforma ARM, ok? Então, nesse caso eu vim aqui no 64 bits, vou escolher minha pastinha de download para ele poder fazer aqui a baixa para mim. Pronto, está fazendo aqui um download. Já fez o download do VS Code. Vamos verificar agora aqui o que mais que nós temos aqui. Ó. Agora nós vamos instalar o VS Code seguindo as instruções. Né? As instruções de quem? Do instalador. Então, isso aqui eu vou aqui na nossa pastinha aqui de download. Vou verificar, está aqui já. Clico duplo nele. Ele vai abrir para mim aqui o assistente de instalação dentro do próprio Windows, né? É bem tranquilo, é bem fácil. Aqui tem os termos de uso aqui, ó, que é bem interessante a gente ler para a gente poder entender qual o problema. A gente sai aceitando as coisas e não sabe, né? Tenha muito cuidado porque o Visual Studio Code ele é de propriedade da Microsoft. Então a Microsoft ela se dá o direito em fazer algumas coisas talvez no futuro, tá? Não estou dizendo que talvez ela vá cobrar pelos códigos ou alguma coisa assim desenvolvidos, até porque passado é passado, não faz nenhum tipo de sentido. Mas é muito interessante você dar uma lida
aqui antes de você concordar. Como eu já conheço, eu já entendi por enquanto, para mim está tranquilo, então eu vou colocar aqui eu aceito o acordo e clico em próximo. Só consegue avançar se aceitar, se você concordar, tá? Ele vai destinar uma pastinha de instalação, geralmente eu não mudo isso aqui, dentro do Windows eu deixo o próprio Windows fazer essa gestão, essa organização. Eu clico em próximo, né? Se já existiu ou não, ele vai te dar um alerta que ele deu lá. Você pode colocar um nome aqui, ó, que é um nome que vai aparecer no campo de busca lá do Search do Windows, né? Então você pode procurar por Visual Studio Code, VS Code, enfim, tá? Você pode criar lá. Eu não marco essas pastinhas aqui, ó, né? Criar um atalho na área de trabalho, fazer uma adição dentro do menu de contexto. Geralmente eu não marco essas coisas, eu só deixo só aqui, ó. Registre o code, né, como editor de tipos de arquivos suportados. Isso significa que a extensão de determinados arquivos, por exemplo, se você está codificando em HTML.html, e quando você clica duplo dentro do Windows, ele geralmente vai abrir com browser, né? Se ele estiver trabalhando no ambiente de desenvolvimento, você configurar o VS Code para o ambiente de desenvolvimento web, por exemplo, e dizer que os .html são associados ao VS Code e não ao browser, então toda vez que você clicar no .html dentro da sua máquina, ele não vai abrir com o browser, ele vai abrir com o VS Code. Então, geralmente eu deixo isso aqui porque para desenvolvedor é muito mais interessante, tá? Adicione em path, né, disponível após reiniciar. Então, assim, o VS Code ele pode ser chamado de qualquer diretório, qualquer pasta, se você der .code, digitar só code, né, ele vai conseguir abrir para você, mas você tem que fazer o boot no Windows. Geralmente o Windows, para configurar qualquer coisa em nível de ambiente, ele exige reinicialização. Vamos para o próximo aqui. Ele vai me dar um resumo da instalação, onde vai ser instalado, as configurações de path, etc. Eu clico aqui em instalar e aguardo a instalação, que é relativamente muito rápida. Enquanto ele instala, só uma observação, tá? O legal é, quando a gente está desenvolvendo, nós que somos programadores, que somos desenvolvedores, nós precisamos de um ambiente estável, robusto e muito bom para poder desenvolver, né? Algumas pessoas podem até me apedrejar, mas eu não recomendo você escolher o ambiente Windows como seu ambiente preferencial de desenvolvimento. O Windows ele tem muitas facilities, muitas coisas que facilitam a vida, né, do usuário comum, e nós desenvolvedores acabamos pegando carona com isso e acabamos, entre aspas, né, desculpa eu falar, mas a gente acaba emburrecendo, entre aspas. Por que eu digo isso? Quem já tentou instalar por exemplo, o OpenCOBOL IDE dentro de uma plataforma que não seja Microsoft, por exemplo, tentou instalar ele no Mac, tentou instalar ele no Linux, viu algumas tranqueiras que dão, né? Por que no Windows é mais fácil? Porque o Windows simplesmente ele descompacta e configura o GNU COBOL, já joga as variáveis de ambiente dentro da IDE e está tudo certinho. Se você for instalar, por exemplo, no Linux ou no Mac, você vai ter que fazer tudo isso no braço. Vai ter que baixar o GNU, vai ter que compilar o GNU para gerar os binários, você vai ter que baixar a IDE, você vai ter que configurar os paths da IDE, do GNU, perdão, dentro da IDE. Você vai ter que dizer qual a versão do compilador que você está utilizando. Tudo isso o Windows já vai fazer mastigadinho, já vai entregar mastigado para você como se fosse uma ferramenta de uso, ou seja, next, finish, open, já está usando lá o OpenCOBOL IDE no caso do Windows. Linux e Mac já não é tão assim. E por que isso na minha visão, não é que seja prejudicial, mas é que não seja recomendável você utilizar o Windows nesses casos. Porque o Windows, da mesma forma que ele te dá com uma mão, ele te toma de outra. Ele pode facilitar o desenvolvimento em determinado ponto, te dando algumas facilities, algumas coisas a mais, porém ele omite ou ele oculta o que ele está fazendo em background, ou seja, por trás, e você pode ter um problema no ambiente, numa configuração, num driver ou alguma coisa assim, você não sabe exatamente o que é que está acontecendo, ou seja, você não tem o poder absoluto, você não tem a visão total do que está realmente acontecendo ali por trás do seu trabalho. Isso pode ser um pouco prejudicial para você, tá? Então, eu, André Costa, gosto muito de trabalhar no Linux. Então, André, por que você está gravando então e grava tutoriais, né, para desenvolver em Windows? Porque o Windows também é usado, pessoal, como desenvolvimento, isso é questão de preferência, tá? Então eu prefiro o Linux por causa da robustez, por causa da segurança. O Linux não tem esse negócio de a cada um ano, sei lá, quando a máquina estiver trabalhando muito, ela fica muito cheia, muito sobrecarregada. Você pode usar o cleaner que for dentro do Windows, ele não melhora enquanto você não formatar ele, né? Você não vê esse problema no Mac, não vê esse problema no Linux, por exemplo, tá? Então,
é mais questão de preferência, legal? Mas dá sim para você poder trabalhar no Windows, obviamente, desenvolver seus códigos dentro do Windows tranquilamente, embora você pode ter alguns problemas e talvez algumas limitações, justamente por causa do que eu estou te falando. Voltando aqui para a montagem do nosso ambiente, nós fizemos a instalação seguindo aqui as instruções, né, do VS Code. Então você pode ver que quando ele termina de instalar, ele vai aparecer uma telinha dessa forma, vai já marcar iniciar Visual Studio Code. Então se eu concluir aqui, ele vai iniciar para mim o Visual Studio Code. Bem rapidinho, vamos voltar aqui só nas instruções para montar. Bom, após instalar, abrir o VS Code e instalar a extensão IntelliSense Highlight apenas. Só vamos instalar uma única extensão, que vai ser essa extensão aqui. Então vamos clicar em concluir, vamos esperar ele aqui abrir o VS Code, né? Após instalar, a primeira janelinha que você vai ver é essa aqui, ó, né, que é uma janelinha. Ele já te dá aqui uma opção, ó, de instalar pacote de idiomas, né, em português Brasil. Eu vou clicar em instalar, ele vai reiniciar novamente aqui para mim, né? E pronto. Agora sim, o pacote de idiomas do português está instalado. Nós vamos vir aqui, ó, ao lado do VS Code, nós temos essas barrinhas aqui, ó, explorador, pesquisa, controle de código, executar, depurar e extensões. Vamos clicar na última extensões e vamos digitar aqui, ó, IntelliSense. Com dois L's, né? IntelliSense, tá? E esse IntelliSense que eu vou instalar aqui é um IntelliSense para o COBOL. Então, se você digitar IntelliSense COBOL, por exemplo, né, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Tá aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, tá? Para ficar mais fácil. Digita assim, ó, COBOL, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, IntelliSense, tá? Que é a primeira opção que vai aparecer para você aqui. Se ele não aparecer a primeira opção, você pode digitar COBOL com dois S's, com dois L's, IntelliSense, tá? Você pode digitar assim, ó, COBOL IntelliSense. Ele vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, que é o highlight, esse carinha aqui, ó, tá vendo? Você vai clicar nele, vai clicar no instalar, pronto, já fez a instalação aqui para você. Para que ele serve? Ele serve para isso aqui, ó, para ele demarcar as linhas, colunas do COBOL, que a gente vai utilizar para o COBOL, né? Ele vai ajudar a gente quando você estiver digitando, ele vai fazer um recurso chamado Code Completion, né? E ele vai marcar as fontes coloridas, né? Inclusive ele vai colocar um filter para você poder conseguir explorar melhor o seu código e ir direto aos pontos de codificação. Além, obviamente, de teclas de atalho. Então é interessante você dar uma lida nisso aqui depois, tá? Para poder entender como é que você configura também essa extensão dentro do seu ambiente, caso você queira fazer alguma outra configuração, caso você queira evoluir com alguma coisa. Uma parte importantíssima do IntelliSense é o seguinte, tá? Aqui embaixo ele está mostrando para você um exemplo de você criar uma tarefa para compilar um programa COBOL usando o comando cobc do GNU COBOL. Isso aqui é interessante para você poder estar automatizando a tarefa dentro dentro aqui do VS Code, né? Nós não vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas é importante você dar uma olhadinha, até porque você começa a entender alguns recursos bacanas, alguns recursos bem interessantes que nós podemos utilizar aqui. Tudo bem? Vou fechar aqui essa abinha aqui. Vamos voltar aqui para o nosso tutorialzinho. E agora o seguinte, beleza, já está certinho praticamente o meu ambiente, já está 50% lá no VS Code. Agora eu vou fazer uma outra tarefa que é um pouco mais pesada, tá? Eu vou baixar os binários do GNU COBOL para o Windows, só que os binários compilados. O que isso significa? Vamos voltar aqui, ó, só para a gente poder ver. Vou abrir uma outra abinha aqui no meu Chrome e vou digitar, por exemplo, aqui, ó, GNU COBOL Download. Tá ok? Download. Bom, ele vai aparecer, a primeiro carinha que vai aparecer, esse aqui, é o do SurferForge.net. Tá vendo aqui, ó? Quando você clica aqui, ele vai ter o download para você do arquivo. Mas está vendo aqui, ó, download GNU COBOL 3.1.2 win _CRC. O que significa CRC? Significa source, significa fonte. Então ele está baixando para você aqui o código fonte, está baixando para você aquilo para você poder compilar. Quando você baixa esse código fonte, você precisa de baixar também alguns recursos, vamos dizer assim, para poder transformar esse código fonte em binário, tá? E isso é um pouquinho mais chato de fazer. Você tem que montar um pré-ambiente dentro do Windows
para fazer uma compilação simulando um Linux dentro do Windows, para ele fazer uma compilação das bibliotecas C, gerando os binários a partir do código-fonte do GNU COBOL, e aí você vai ter acesso a ele, tá? Então, não vá por esse caminho. Por isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Para a gente poder fazer esse caminho aqui, ó, baixar nesse endereço do drive aqui, ó, https, nós vamos acessar esse endereço do drive, tá? E nesse endereço nós vamos encontrar um arquivo zip do GNU COBOL já compilado, com essa compilação já feita. Então você não vai baixar o fonte, você vai baixar nesse endereço aqui. Então vamos tirar essa abinha daqui, o Visual Studio não precisa mais, uma nova abinha aqui, ó, para a gente poder baixar esse zip, ok? Ele vai acessar para mim, pronto, já acessou, já está aqui. Eu clico aqui embaixo aqui na setinha, ó, e ele me pergunta, né, fala a advertência que geralmente o Windows faz, né? Você tem um antivírus ou alguma coisa do tipo, baixar mesmo assim, você baixa mesmo assim. Então eu vou salvar aqui na minha pastinha de download, tá? É muito rápido, aqui ó, pronto, meu download já está pronto, né? Bom, download feito, concluído, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu minimizar isso aqui, vamos voltar aqui para o nosso, vou deixar isso aqui também aqui na descrição do vídeo, né? Aqui ó, link na descrição do vídeo. E o passo quinto, nós vamos criar uma pasta na unidade raiz, ou seja, geralmente no C dois pontos, para a gente abrigar o nosso GNU COBOL. Nós vamos descompactar os arquivos zip naquele download que nós fizemos, dentro de uma pastinha que nós vamos criar. Então eu vou aqui na unidade C, clico aqui ó, em novo, e vou digitar, vou criar uma pastinha chamada GNU COBOL. Vou criar tudo em maiúsculo mesmo, tá? Volto aqui ó, vou deixar isso aqui aberto, e vou voltar aqui no download. Vou clicar duplo aqui, ó. Quando é um arquivo zip, o Windows 10 geralmente ele já tem um descompactador, né, embutido. É só clicar duplo que ele sabe o que é. E eu pego isso aqui e arrasto para dentro do GNU COBOL, a pastinha que eu acabei de criar. Então ele vai fazer para mim essa descompactação aqui, tá? Geralmente é rápido, né? Apesar de serem quase 3.000 arquivos que ele faz aqui, ó, ele faz de uma forma rápida. Enquanto ele faz aqui, qual o próximo passo? Fazer as configurações das variáveis de ambiente, tá? Na abinha variáveis do sistema. Então isso aqui é interessante, a gente tem que ter muito cuidado pelo seguinte, no Windows você consegue criar variáveis de ambiente para o usuário, que é o usuário atual, o corrente, né? E você que consegue criar variáveis de ambiente do sistema, né? Ou seja, independente do usuário que estiver logado, todo mundo vai ter esse acesso. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar variáveis de ambiente do sistema, né? Então, deixa eu minimizar isso aqui, deixa enquanto ele faz essa desempacotação, vamos ganhando tempo aqui, ó. Variáveis de ambiente. Então você vai clicar, vai digitar aqui, ó, a iniciar, né? Digitar variáveis de ambiente aqui na busca, ele vai aparecer essa opção editar variáveis de ambiente, vai aparecer uma caixinha, que é essa caixinha aqui, ó, tá? Nessa caixinha nós vamos vir na última opção, vamos vir na aba aqui, ó, tem a abinha nome do computador, né? Geralmente se for a primeira vez que você vai abrir, ele vai abrir aqui. Hardware avançado, você vai vir na abinha avançado, na última opção, variáveis de ambiente. Vai clicar em variáveis de ambiente, ele vai abrir essa outra caixinha aqui, deixa eu posicionar aqui, deixa essa descompactação ser feita aqui do lado. E aqui o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, na opção variáveis do sistema, que é essa opção de baixo aqui, ó. Veja que eu tenho aqui uma variável chamada path. O que é o path? Path é uma variável de ambiente do sistema, que todos os diretórios inclusos dentro do path, de qualquer lugar que você tiver, você chamar aquele arquivo vai ser acionado sem problema algum, tá? Então, esse é o path, é o conceito do path que a gente utiliza. E qual a nossa intenção? É colocar todas as variáveis de ambiente do GNU COBOL disponíveis dentro do GNU COBOL, dentro do path. Só que nós vamos fazer de uma forma bem inteligente. Primeiro eu vou criar aqui uma variável home, que é uma variável que vai abrigar o meu diretório principal do GNU COBOL. Por quê? Se esse diretório mudar, eu vou fazer isso de forma dinâmica. Se o diretório principal, por exemplo, for para uma unidade D e não no C dois pontos da minha máquina, se ele for para uma unidade da minha rede, se eu tiver um NAS, né, que é uma rede interna minha, tipo um Google Drive particular seu, e você tiver endereçado isso em algum lugar e colocar todos os arquivos naquele espaço, naquele workspace, você somente muda o path, muda o caminho da variável de ambiente principal, que é a variável home, e automaticamente toda a hierarquia que estiver usando a variável home vai ser
alterada. A gente vai entender isso aqui logo mais quando a gente estiver desenvolvendo, tá? Desenvolvendo essa etapa. Então, primeiro eu vou criar aqui a variável home, chamada COBOL home. Vou digitar assim, ó, COBOL home, né? E essa variável COBOL home, ela vai apontar para essa pastinha aqui, ó, para o GNU COBOL. Então eu vou clicar aqui, né, na minha barra de endereço lá do Explorer e vou colocar aqui. Também você pode procurar no diretório, não tem problema nenhum. Você pode clicar aqui em procurar no diretório. Você pode vir este computador, C2 pontos e pode clicar na pasta que você quer e clicar em OK. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Clique em OK, pronto. Sua variável COBOL home foi criada, né? Você subir aqui, ó, vai ver que a variável está criada. Agora, voltando aqui para o nosso passo a passo, o que tem? Né? 6.1, criar a variável COBOL home que é apontar para o diretório principal do GNU COBOL. Perfeito. Isso aqui a gente acabou de fazer agora mesmo. Agora vamos fazer os subitens. Um detalhe é o seguinte, eu tenho que criar as outras variáveis com o mesmo nome que estão aqui, ó. cob underline bin underline dir. Se eu criar diferente disso, o GNU COBOL não vai entender. Ele precisa de variável de ambiente exatamente escrita com esse nome para ele poder apontar para a pasta bin, tá? Então aqui, ó, apontar para o subdiretório bin do GNU COBOL, perfeito? Então a gente tem que criar a variável de ambiente exatamente como os nomes que estão aqui. Então eu volto aqui novamente, eu dou Ctrl C aqui no bin, vou vir em novo, vou criar uma nova variável, tá? Que é COB_dir_bin. Ela vai estar dentro do COBOL home. Então o COBOL home vai abrigar essa variável. Vou colocar assim, ó, COBOL home, percent barra. Isso aqui significa que é uma variável de ambiente. E esse percent significa que esse caminho é dinâmico, ou seja, ele pode mudar uma hora ou outra se o valor da variável COBOL home mudar, tá? E aqui nós vamos criar a pastinha bin, né? Ou seja, ele vai apontar para o bin, que é onde eu quero que ele aponte. Perfeito? Então, aqui eu dou OK. E vamos criar os próximos, né? Então aqui vamos fazer aqui, ó, cob config dir. Então, vou copiar isso aqui. Vou jogar para cá. Novo. Nome da variável. Ctrl V. Aqui eu vou fazer percent COBOL home, que é o nome da minha variável principal. Percent barra. Então esse aqui é o meu diretório dir, né, para onde eu estou indo. Deixa eu verificar. Não, esse aqui é o diretório config, perdão. Falo uma coisa e escrevo outra. Config. Ops, config. Pronto. Então a outra variável está criada. Vamos criar a próxima variável, que é a copy. Copy_dir, que é o diretório de copies do COBOL, as copybook do GNU, né, ou seja, toda vez que você fizer copy para algum tipo de variável, né, ou de biblioteca, ou layout dentro do COBOL, né, for chamar um layout externo, você vai fazer através do copy. E aonde você vai armazenar esse layout externo? Nessa pastinha aqui, ó, na pastinha copy, tá, do GNU COBOL. Então, copy, ok. Então, o COBOL copy, depois vem o lib, que é esse carinha aqui, ó. Aqui nós vamos em novo, percent COBOL home percent barra lib, ok? Então pronto, então praticamente as minhas variáveis estão criadas. Agora nós temos aqui o passo 7, ó. Nós vamos adicionar as variáveis de ambiente de sistema na variável path do sistema. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos entrar aqui, ó, na variável path, a variável de ambiente path, vamos clicar em editar, e aqui nós vamos adicionar as nossas variáveis de sistema, tá? Todas essas 4 variáveis aqui, ó, bin, config, copy, include. Vamos fazer isso? Novo. Então vou colocar aqui, ó, percent, tá? Cob, bin, underscore, dir, percent, tá? Vou em novo. Vou adicionar a próxima. Cob, underscore, config, underscore, dir, percent. Enter. Novo. Percent. Cob, underscore, copy, underscore, dir, percent. Enter. Próxima. Percent, cob,
include underscore path percent. Enter. Deixa eu conferir só se eu escrevi certo. Né? Cob bin dir, cob config dir, cob copy dir, cob include path. Ok, tá tudo certinho aqui. Eu clico OK e a minha variável path foi atualizada. Tá? Eu clico OK aqui nas variáveis de ambiente, clico OK em propriedades do sistema e pronto. Agora, deixa eu só, antes de eu ir para o passo 8, deixa eu fazer um teste aqui. Vou aproveitar que o passo 8 diz para abrir um prompt de comando e testar a chamada com cobc -v. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, eu vou apertar a janelinha R, né, para digitar aqui o CMD, ou você pode fazer isso aqui também, ó, só janelinha e digitar CMD. Tanto faz, tá? Que é o prompt de comando. Né? Então, nesse prompt de comando aqui, ó, eu vou digitar só assim, ó, path, para me ver o que acontece, né? Ver se as minhas pastas, os subdiretórios estão dentro do diretório path. Então, eu vou ver aqui, ó, GNU COBOL, ó, C2 pontos, bin, tá certinho, né? C2 pontos, config, tá certinho. C2 pontos, copy, beleza. E C2 pontos, lib, ok. Então, tá tudo certinho, né? Para mim aqui tá tudo ok agora, né? Vou dar um CLS aqui para limpar essa tela. E agora vamos fazer o passo 8. O passo 8 é abrir o prompt de comando e testar a chamada com cobc -v. Né? Cobc -v. Então vamos lá. Cobc -v. Vamos dar um Enter para ver se está funcionando. Tá? Perfeito. Está funcionando normal. Ó. Chamou aqui, ó, GNU COBOL, versão 3.1. Né, tudo direitinho, load standard, e deu esse erro aqui, ó, no input files, porque a gente não colocou nenhum arquivo nessa compilação, que isso aqui é um comando de compilação do COBOL. Perfeito. Se der tudo certinho, que deu tudo certinho, né, criar uma workspace e um diretório no VS Code e criar um arquivo cob nele. Tá? Então vamos criar essa workspace, vamos partir lá. Então, graças a Deus, até aqui deu tudo certinho. Vamos partir para cá, para o VS Code, né? Deixa eu sair aqui dessa parte da extensão. Ele está pedindo para você poder abrir, né, e você não tem nenhuma pasta aberta aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma nova workspace. Né? A gente vai vir aqui, ó, adicionar a pasta ao workspace, salvar o workspace como. Tá? E aqui eu vou dar um nome para essa workspace. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Vamos fechar aqui um pouquinho, que eu recomendo que você faça uma coisa antes. Volta aqui no Explorer, você está aqui na unidade C, você criou aqui a pastinha GNU COBOL, certo? Nós vamos criar uma pastinha chamada COBOL, só para ser a nossa workspace, nossa área de trabalho e onde vai ficar os nossos códigos fontes também, tá? Vou criar aqui, ó, COBOL, dá Enter, em maiúsculo mesmo, né? Vou voltar aqui, ó, no VS Code, e aqui sim eu vou vir em arquivo, agora eu vou vir aqui salvar o workspace como, e eu vou salvar essa workspace, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, code.workspace, ó, tá escrito assim, ó, workspace.code workspace. Então aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar ela de COBOL, minúsculo, COBOL, tá? Só que eu vou salvar ela dentro da pastinha COBOL que eu criei, tá? Por quê? Porque aí eu tenho tudo configurado dentro de um lugar só, fica mais fácil para mim. Então ele vai criar para mim aqui, ó, COBOL workspace, tá certinho. Tá? E se a gente vir aqui dentro do diretório aqui, ó, do COBOL, nós acabamos de criar aqui, ó, ele associou essa pasta aqui com uma workspace do Visual Studio. Se eu clicar na unidade C, você vai ver que agora a pastinha COBOL aparece com o logozinho do Visual Studio, ou seja, ele faz parte de uma workspace, ok? Então eu tenho já uma workspace aqui. Eu posso vir aqui, ó, e clicar assim, abrir o workspace a partir do arquivo, tá? Clico aqui nela aqui, clico abrir, né? Eu já estou dentro da minha workspace. Tá vendo aqui estrutura de código e nenhuma pasta aberta? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar uma nova pastinha aqui dentro dessa workspace, onde eu vou chamar uma pasta de trabalho do COBOL, tá? Abrir pasta, seleciono a pasta que eu quero, que é o COBOL, a pasta que eu estou trabalhando nela aqui, tá? Bom, abro aqui a minha workspace, tá aberto aqui, né?
Então eu estou com ela aqui na minha direção. Tá vendo aqui no lado aqui da minha pastinha COBOL, ele coloca 3 ícones aqui, ó. Um deles é esse aqui, ó, que é criar um novo arquivo. Então eu vou clicar nele para criar um novo arquivo. E aqui eu vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar ele de testcob.cob, né? Porque aqui, ó, na nossa pastinha, está escrito aqui, ó, criar uma workspace, ok, eu criei, e um diretório, ok, no VS Code, e criar um arquivo .cob nele, tá? Então, eu já acabei de cumprir agora aqui o passo 8. Criei aqui um arquivo .cob, então ele vai aparecer a minha workspace, e dentro dele o meu arquivo teste.cob, que é o arquivo em COBOL. Como eu tinha instalado aqui um plugin, né, por COBOL do IntelliSense, então ele sabe, quando você criar um arquivo .cob, ele sabe que é um código-fonte em COBOL. Ele já cria para você essas barrinhas verticais aqui, ó, automaticamente, que são as áreas A, área B, tá? E aqui dentro você vai fazer o seu código em COBOL, vai desenvolver o seu código respeitando essas áreas de limitação aí que o COBOL tem. Voltando aqui, ó, vamos digitar um código COBOL básico só para testar. Vamos lá então? Então primeiro eu vou vir aqui, ó, né? Eu estou aqui na coluna 7, que é essa carinha, que é, a partir daqui já é a coluna 8, e tudo aqui eu posso começar a fazer. Vou ligar aqui, ó, o maiúsculo, Identification, Division, tá aqui, ó, Identification, Division. Vou fazer tudo do zero aqui, tá? Aqui eu vou colocar Program ID, Program ID aqui meu vai se chamar, na verdade, testcob, né? Vou dar Enter. Eu vou colocar aqui a minha Data Division. Aí dentro da Data Division aqui, ó, eu vou criar a minha Working Storage Section. Dentro da minha Working Storage Section, eu criar uma variávelzinha para a gente brincar com ela aqui, ó, WS nome. Vou colocar ela aqui, ó, pique de x de 10, tá? Só para brincar mesmo. E aqui eu vou criar a nossa Procedure Division. E aqui, dentro da área B, eu vou fazer os meus comandos. O primeiro comando eu vou dar um comando chamado display. E aqui eu vou colocar assim, ó, digite o nome. Opa, Nemo não, nome. E aqui eu vou colocar dentro do display, abaixo dele, vou colocar um comando accept ws nome, para ele poder capturar o que o usuário digitar e armazenar dentro da variável ws nome. Aqui eu vou dar um outro display aqui, ó. Display. O nome digitado é... Eu não gosto muito de acento não, vou deixar assim. Ó. E aqui eu vou colocar o ws nome para ele mostrar o que essa variável tem de armazenado. E aqui eu vou só fazer um encerramento, stop run. Pronto, beleza. Tenho o meu primeiro programinha aqui, vou dar Ctrl S. Observa que à medida que você vai andando, tá vendo aqui em cima, ó, tem um quadradinho aqui, um cubozinho, e o nome da área que eu estou, da divisão que eu estou. Cada vez que você navega, ó, ele vai indo para sua divisão, tá vendo? Então você consegue abrir aqui de lado aqui uma estrutura, você pegar aqui a estrutura do código, colocar ela mais para cá assim, só para a gente poder ver ela direitinho, aqui, ó, para a gente poder verificar. Olha só que legal a estrutura do código, ó. Aqui eu estou na Identification Division, aqui eu estou na Data Division, aqui eu estou no Working Storage Section, e vai fazendo a navegação toda para mim, ó. Estou na variável WS nome, estou na Procedure Division, e se eu tivesse outros parágrafos aqui, ele ia me exibir aqui para mim, tá? Para poder trabalhar. Então essa é uma facility, né? Que esse plugin, essa extensão aí da IntelliSense tem, que eu acho interessante. Bom, já fiz o código básico, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir um novo terminal no VS Code, acessar o diretório e compilar o código criado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima no VS Code, ó, escrito terminal, vou clicar em novo terminal, e ele vai abrir para mim aqui um terminal novo aqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para a gente poder enxergar melhor, tá? É um uso que ele faz do PowerShell dentro do DOS, né? Comandos DOS, mas é o uso do PowerShell. E aqui eu posso fazer uma compilação. Antes, deixa eu verificar, eu estou dentro do diretório C2. COBOL.
Vou dar um dir aqui para mim ver quais são os arquivos que nós temos aqui dentro desse diretório. Ele mostrou para mim 2 arquivos, né? Que é o da workspace e o meu código-fonte. E agora eu vou transformar meu código-fonte em um código executável, né? Para eu poder estar executando. Eu vou compilar esse código-fonte. Então eu vou digitar aqui, ó. Deixa eu fazer em minúsculo, né? cobc -x espaço teste cob.cob, que é o nome do meu código-fonte, que é esse carinha aqui, ó. É esse arquivinho aqui, tá? Então, eu faço aqui, dou um Enter, espero um pouquinho a compilação. Bom, ele fez uma compilação aqui, ó, mas ele deu um erro, ó. Deixa eu fazer um clear aqui, ó. Deixa eu fazer um cls cobc-v. Opa, tá errado. cobs-v. Ah, tem um porém aqui, ó. Se isso aqui acontecer com você, significa que ele não está usando o path, tá? Então eu vou dar um exit aqui, ó. Nós vamos fechar o Visual Studio Code e vamos abrir novamente, porque eu fiz toda essa configuração de variável de ambiente, mas eu não fiz uma reinicialização, né, do path. Então ele não está achando esse comando dentro do path. Então vamos digitar aqui o Visual Studio de novo, né? Visual Studio Code. Vamos abrir aqui novamente. Ele vai abrir direto no último workspace que estava aberto e no último arquivo normal. Vamos aqui em terminal, novo terminal. Vamos testar aqui, ó, cobc-v, só para ver se ele pega. Agora sim, agora está funcionando. O path agora está normal. Ok? Agora vamos fazer aqui essa compilação, né? Vamos lá? cobc. Antes, deixa eu só dar um dir aqui para ver as nossas pastas. Ó, nós temos, para ver os arquivos, né, nessa pasta aqui, nós temos aqui o arquivo do workspace e o nosso código-fonte, que é esse código-fonte aqui, ó, teste.cob. E vamos agora compilar esse código-fonte. cobc-x, não é mais "-v", agora é o parâmetro de compilação, para gerar o executável, teste cob.cob, tá? Então, dou Enter aqui, ele vai fazer para mim um warning, vai tentar fazer aqui a compilação, e vamos esperar aqui um pouquinho, resultado, pronto, fez a compilação. E veja aqui do lado que ele criou aqui, ó, testecob.exe, que é o conteúdo dessa pasta, né, do diretório que nós temos aqui. Se eu digitar dir aqui, você vê que agora tem 3 arquivos, né? Agora ele acrescentou o testecob.exe. Tá certinho, tá perfeito. Para mim testar, para ver se o programa está funcionando, o que eu vou fazer? Deixa eu limpar a tela primeiro aqui. Ah, não, vou deixar assim mesmo. Eu vou digitar aqui, ó, teste cob.exe. Ou nada, ou só teste cob mesmo, tá? Como eu estou no PowerShell, para executar eu tenho que dar o comando /, para dizer que é um arquivo executável. Dou Enter aqui e pronto, meu programa COBOL está funcionando aí, ó. Digite o nome, vou dar um nome aqui, André, e ele falou para mim aqui, ó, o nome digitado é André. Então, o programa está funcionando perfeitamente, o ambiente está funcionando perfeitamente, e é óbvio que tem como você automatizar, tem como você fazer algumas ações. Por exemplo, na hora que você estiver trabalhando aqui nesse menu aqui de execução, tem como você criar e trabalhar esse menu aqui para você poder fazer sua compilação internamente, sem precisar de poder usar um terminal do PowerShell, tá? Mas o objetivo do nosso vídeo hoje era esse, mostrar para você a criação desse ambiente, né? Você viu que é bem tranquilo, é bem fácil de fazer, seguindo esses 11 passos aí, a gente não vai ter problema nenhum para poder fazer essa montagem do ambiente. Espero que esse vídeo realmente te ajude, espero que ele faça aí a diferença aí no seu conhecimento. Se esse vídeo por acaso te ajudou, te abençoou, peço que você dê um like, dê uma moral pra gente aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com mais pessoas pra gente abençoar cada vez mais e mais pessoas. Eu sou o André Costa, esse é o canal Aprenda COBOL. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.